Você se acha uma pessoa conservadora e por isso acredita que não deve começar a investir na bolsa de valores? Então esse vídeo é pra você. Eu vou te dizer agora se você que é conservador deve ou não deve começar a investir na bolsa de valores, logo após a vinheta. Se você começou a assistir esse vídeo, é porque ou você é conservador e tem curiosidade sobre investir na bolsa de valores, ou porque você conhece alguém que não investe na bolsa porque se diz conservador, correto? Então no vídeo de hoje eu vou comentar tudo o que você precisa saber para tomar a decisão e até o fim deste vídeo você sair daqui tendo a certeza se você deve ou não deve investir na bolsa de valores sendo conservador. Antes de começar a comentar sobre essa questão de você deve ou não deve realmente investir na bolsa sendo conservador, eu queria pedir que você deixasse um like neste vídeo que vai me ajudar muito a fazer esse conteúdo ser cada vez mais distribuído pelas pessoas e alcançar cada vez mais outros conservadores que têm interesse por esse assunto como você. Além disso, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, não deixe de clicar aqui embaixo e se inscrever, além de ativar as notificações no sininho para que você não perca nenhum conteúdo que eu posto aqui toda semana, nos sábados, às 16 horas. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Antes da gente começar a falar se deve ou não deve investir, quais são os pontos que nós precisamos deixar claro aqui para você como investidor ter certeza antes de tomar qualquer decisão? Primeira coisa que a gente tem que discutir é sobre risco. Risco nada mais é, por definição, a probabilidade de um evento acontecer, seja ele uma ameaça quando negativo ou uma oportunidade quando positivo. Pro lado dos investimentos, a gente entende risco exatamente como a probabilidade de uma perda vir a acontecer. Então essa é a noção principal que a gente tem. Mas o que é que a gente tem que deixar claro antes de dizer que simplesmente é uma probabilidade? A gente tem que entender que assim como tudo na nossa vida, as coisas existem risco. Todos os investimentos, sem exceção, possuem risco, assim como algumas coisas banais da nossa vida também tem. Quer ver como você se depara com risco o tempo todo? Você tem o risco de, ao levantar da cama todo dia de manhã, cair, levar uma queda, tropeçar e etc. Esse risco ele existe. Só que você não pode comparar a probabilidade de você, como um jovem com toda a sua saúde e vigor físico em dia, com a de um idoso. O risco de um idoso ter uma queda ao levantar da cama é sim muito maior do que o risco de você, jovem, bem de saúde, cair. A probabilidade é diferente, mas o risco ele existe. E no mercado de investimentos a gente tem que entender que a mesma coisa acontece. Em alguns cenários existe uma grande probabilidade de um evento negativo acontecer e você perder dinheiro, que a gente vai comentar logo mais, ou desse evento não acontecer. Mas o risco, ele sempre vai estar lá. Qual é a grande diferença dessa questão de risco, perceptível ou não, quando a gente está investindo? É que a gente tem que entender uma coisa chamada volatilidade. A volatilidade no mercado financeiro é definida como a intensidade da variação de preço de um ativo em um determinado período de tempo. Como assim? Se um ativo ele tem uma flutuação de 1% para mais e 1% para menos, a volatilidade dele é menor do que um ativo que tem uma volatilidade de 10% para mais e 10% para menos. Então essa é a noção de volatilidade. E no nosso mercado de investimentos, risco vai estar sempre atrelado com volatilidade. Então a gente tem que entender que se você tem uma volatilidade maior, você consequentemente vai ter um risco maior. Mas risco não é simplesmente volatilidade. Existe um complexo de diversos fatores e variáveis que vão interferir nisso, mas não é definitivo para a nossa discussão de hoje. Depois que a gente entende que risco existe, e ele vai estar inserido em diversos negócios, em diversas opções que a gente tiver na nossa frente, a gente vai ter que começar a entender uma coisa muito interessante, que é o perfil de risco. Porque como a gente comentou que a probabilidade de um jovem cair da cama é muito menor do que a probabilidade de um idoso cair da cama, da mesma forma, investidores diferentes têm uma propensão ao risco diferente. Como assim? Que palavra difícil foi essa? Cada um tem o seu perfil e o seu jeito. Então, o que é que a gente entende assim mais ou menos no mercado? Basicamente, no mercado de investimentos existem 4 grandes perfis que você provavelmente deve estar inserido em um ou em outro. Quais são esses 4 tipos? Conservador, que esse é o assunto do vídeo de hoje. Um moderado,
um arrojado e um agressivo. Qual é o ponto aqui? Cada um desses 4 perfis vai ter um comportamento diferente em relação ao risco que está sendo inserido. Se você for mais propenso a correr risco em busca de mais retorno, você vai estar mais para o lado do arrojado para o agressivo. Se você tentar evitar o risco de volatilidade, ou seja, flutuações de preço, e evitar que isso aconteça, você vai estar mais para o lado do moderado para o conservador. Esse é o cenário padrão. Você vai estar basicamente em algum desses lugares aqui na hora de montar o seu perfil. O que é que você deve ter em mente? A relação disso vai ser proporcional à sua volatilidade e o seu retorno. Você sendo um conservador, você vai ter menos volatilidade, ou seja, vai ter menos risco e, consequentemente, menos retorno. Quanto mais agressivo você for se tornando, maior será a volatilidade da tua carteira de investimentos, ou seja, a flutuação de preços para mais e para menos, e, consequentemente, também você estará procurando e em busca de ganhos, retornos cada vez maiores. Então, uma vez que você entende que existem esses 4 tipos, a gente precisa falar que cada um vai ter um comportamento diferente, e sabendo isso, você vai saber montar a sua carteira de acordo com o seu perfil. Mas dentro do que a gente está falando, eu sou conservador, eu sou averso a risco, eu não quero correr muita volatilidade. Eu devo ou não devo investir na Bolsa de Valores? Então o que é que a gente tem que falar agora? Sobre a própria Bolsa de Valores. Quando a gente comenta sobre Bolsa, a primeira coisa que vem na mente é exatamente aquelas flutuações de altos e baixos nas cotações. Inclusive, se você pega o gráfico da própria Bolsa de Valores, é um sobe e desce louco. Você vê dias muito bons e dias muito ruins, dias eufóricos e dias em pânico. Esse é o comportamento padrão. Por isso que as pessoas vinculam Bolsa de Valores a risco, porque ela tem uma alta volatilidade. Então, ao mesmo tempo que você pode estar ganhando muito dinheiro, logo, consequentemente, em um determinado dia posterior, você também pode perder dinheiro. Essa é a dinâmica padrão da Bolsa de Valores. Mas se eu sou conservador e eu não quero correr muito risco, consequentemente eu não deveria investir na Bolsa, correto? É errado. Você não tem que pensar dessa forma, porque essa questão de analisar o perfil ele é um conjunto de fatores que a soma total do negócio vai ser direcionada para aquele caminho. Então, quando você se coloca como um perfil conservador, quer dizer que no total você não está correndo tanto risco, e eu vou provar isso para você agora aqui no quadro. Pronto, vamos considerar uma pessoa conservadora que ela possui um total de R$1.000 para investir e ela não quer correr muito risco com isso. O que é que essa pessoa poderia fazer? Ela poderia simplesmente pegar todo o seu dinheiro e botar na poupança e evitar risco, correto? Correto. Esse é o normal das pessoas. Mas o que eu quero te mostrar aqui agora é como uma pessoa que é conservadora pode pensar de uma forma um pouco diferente para se preparar para o mercado. Vamos fazer um cenário de 1 ano de investimento com esses R$1.000, em que a gente vai distribuir essa carteira de 2 formas. A gente vai pegar uma grande parcela dessa carteira, vamos colocar 90% dela na renda fixa tradicional, nosso Tesouro Selic. Então esse dinheiro vai estar na renda fixa, no título de Tesouro Selic, que hoje está rendendo aproximadamente 2% ao ano. Esse é o título que você contrata, baixo risco, baixa volatilidade, 90% do seu capital, que daria um total de R$900 aqui. Esse é o seu primeiro investimento. E, consequentemente, os outros 10% a gente vai colocar sim na Bolsa de Valores, na renda variável. Só que o que é que a gente vai considerar? Eu vou dizer que você começou a investir esses seus R$1.000 em um momento péssimo, em um ano que a bolsa entrou em colapso. Aqui você está dizendo que não quer correr risco e está fugindo do risco. Mas vamos dizer que esse dinheiro que você colocou aqui foi no ano que a bolsa caiu mais de 60%. A bolsa despencou e ela ainda não conseguiu recuperar. Nesse caso, a gente vai dizer que você teria perdido 50% dos seus investimentos, ou seja, metade de tudo que você colocou aqui teria ido por água abaixo, no meio do pânico do mercado. Só que o que é que a gente tem que entender? Após um ano de investimento, em que você pegou R$900
e botou na renda fixa e R$100 e botou na renda variável, o que acontece é o seguinte: esse dinheiro ele tem rendido 2% ao ano, então basicamente os R$900 que você colocou aqui na renda fixa teria rendido um total de R$18 após um ano, que são esses 2%. Então você teria finalizado o ano com R$918 nessa parcela. E o 100 daqui que a gente tinha colocado na bolsa, como a bolsa perdeu 50%, isso te deixou com R$50 apenas. Você perdeu metade do dinheiro investido. O nosso total da carteira toda é de R$968. 918 mais 50. O que é que isso nos leva? A uma perda financeira de R$32, o equivalente a um absurdo de uma queda de 3,2% em um ano. Então o que é que a gente tem que tirar desse raciocínio aqui? Por mais que você tenha colocado do seu dinheiro uma parcela que caiu 50%, o fato de você ser conservador e colocar apenas um pequeno valor leva que a sua perda é irrisória. Esse é o grande X da questão. O fato não é você não se expor, é de você se expor pequeno, para que qualquer perda que aconteça, você não seja impactado significativamente. Porque se você tivesse feito uma divisão meio a meio, você estaria falando de R$250 de perda, e não mais de 50. Então essa é a grande diferença que a gente tem que ter em mente. Se você for conservador, tente não colocar mais de 20% da tua carteira na renda variável, porque um perfil conservador não vai se sentir tão doído quando o seu patrimônio todo cair 3, 5, 6% em grandes quedas. Agora o que é que a gente tem que ter em mente? Ao mesmo tempo que esse foi um ano ruim e você perdeu 50%, na bolsa pode acontecer o inverso. E se a gente considerar que um ano que você teria ganho 50% do seu valor investido, no mesmo cenário seria 918 da renda fixa mais R$150 do seu ganho de 50% na bolsa. Isso dá um total de R$1.068 após um ano. Considerando isso, você teria um ganho de 6,8%. Praticamente 3 vezes mais do que o ganho que a renda fixa te oferece. Só pelo fato de você colocar 10% na bolsa em um bom momento e ganhar 50%, sua rentabilidade da carteira inteira sobe para 6,08%, enquanto se você tivesse deixado somente na renda fixa, seria 2%. Esse é o poder do investimento conservador. Você não precisa deixar de ter os investimentos na bolsa de valores. Você só precisa controlá-los para não se expor demais e a queda não doer, mas você ao mesmo tempo potencializar os seus ganhos. Lembre que isso aqui iria levar mais de 3 anos para acontecer e você conseguiu em um ano, porque apenas 10% do seu capital foi para a bolsa de valores. Essa mentalidade pode transformar a sua forma de pensar e te colocar tranquilamente dentro da bolsa com uma pequena parcela do seu capital, te protegendo das quedas, mas deixando você ganhar dinheiro, quando na maioria das vezes é isso que acontece na bolsa de valores. Então você conservador está perdendo a oportunidade de ganhar com medo de uma pequena perda. Mas aí que tá, você precisa saber o que você está fazendo antes de tomar essa decisão, porque isso aqui é o mais importante. Além de entender que uma parcela da tua carteira de investimentos deve ir para renda variável, você também, como um perfil conservador, deve procurar opções dentro da renda variável, mas conservadoras também, porque dentro da própria bolsa de valores você tem investimentos muito arriscados, que tem a probabilidade de uma volatilidade muito maior, e investimentos mais tranquilos, que mesmo havendo essa volatilidade, ela não é tão grande. Então pense um pouco nisso. Você pode ser conservador, colocar seu dinheiro na bolsa, escolhendo ações de fundos imobiliários bem defensivos com baixa volatilidade frente ao padrão da bolsa, e aí você vai estar protegendo as suas perdas, sendo para que elas não sejam significativas e impactem a sua vida, mas ao mesmo tempo você vai estar se expondo a uma chance de ganhar dinheiro que, se você tiver na renda fixa apenas, você nunca teria essa chance. Esse é o recado de hoje. Pense muito mais fora da caixa. Bolsa de valores por si só não é todo o risco que comentam para você. Você tem grandes chances de chegar lá fazendo bons investimentos
e não perder dinheiro. Até porque só perde dinheiro quem vende. Se você não vender, você só tem volatilidade na sua carteira e um ativo que poderia estar perdendo 50%, ele pode recuperar e começar a ganhar 50%. Essa é a verdade que acontece na Bolsa de Valores. Eu espero que você tenha captado essa mensagem para começar realmente a aplicar seu capital dentro da Bolsa, mesmo sendo conservador. Lembra disso, não mais do que 20%. Essa é a dica de quem ficou até aqui assistindo o vídeo. Se você chegou até aqui, eu queria te dizer que eu tenho certeza absoluta que você não vai ser apenas aquele conservador leigo que diz que Bolsa de Valores é investimento arriscado demais. Você já tem esse norte de que está tranquilo para começar com o pequeno capital que você possui. E o que a gente vai fazer agora é, vamos avançando aqui no conhecimento. Assista o meu vídeo sobre começar a investir com R$500 que eu vou colocar aqui em cima para você. E o ponto é, comece com pouco. Se você fizer isso, eu tenho certeza que vai valer a pena. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo 100%. E se você chegou até aqui, não esquece de dar aquele like, porque eu sei que esse conteúdo foi muito bom para você. Então, muito obrigado novamente e nos vemos no próximo sábado.